Atenção, atenção! Interrompemos nossa programação normal para informá-los que chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. A rendição incondicional do remanescente das forças nazistas às potências aliadas veio assinalar o fim de uma jornada de sangue, de dor, de morte e de destruição geral, e que pouquíssimos povos puderam escapar, mas a que todos feriu, direta ou indiretamente. Tão entrelaçada é a existência das nações nessa época. Nenhum acontecimento depois da queda de Berlim poderia despertar tantas e tão calorosas manifestações de júbilo quanto o término das hostilidades em solo europeu. Assim dizia a edição do Estadão, no dia 8 de maio de 1945. O ano de 45 marcou o fim de uma das épocas mais turbulentas da história mundial, a Segunda Guerra Mundial. Para o Brasil, assim como para muitos outros países, esse marco histórico trouxe uma onda de euforia e alívio que permeou a sociedade. Afinal, o término do conflito trouxe consigo a promessa de paz e a perspectiva de um futuro mais tranquilo e estável. A notícia da rendição das forças do eixo trouxe uma sensação de alívio e a celebração para o povo brasileiro. A guerra havia gerado preocupação, incerteza e sacrifícios consideráveis, tanto em termos humanos quanto econômicos. O Brasil, que havia participado do conflito ao lado das nações aliadas, viu seus soldados retornarem e suas famílias receberem aqueles que haviam estado distantes por tanto tempo. O fim da guerra trouxe consigo uma renovação das esperanças para o futuro do Brasil. O país estava em meio a um processo de industrialização e modernização, e o término do conflito abriu caminho para um cenário global mais estável, o que poderia beneficiar a economia brasileira. As notícias de vitória foram recebidas com celebrações, festas e a sensação de que uma nova era estava começando. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a vir comigo a essa viagem ao ano de 1945. A euforia que tomou conta do Brasil com o final da Segunda Guerra também se manifestou no campo cultural e social. A música, o cinema e outras formas de entretenimento refletiram essa atmosfera de celebração e renovação. O Brasil, assim como muitos outros países, uniu-se para comemorar a paz e o término dos conflitos que haviam assolado o mundo. Esse momento de renovação e otimismo não apenas refletiu os desafios superados, mas também influenciou a maneira como o Brasil se via no contexto global. O legado dessa euforia continuou a ser sentido na identidade e na trajetória do país até os dias de hoje. Vejamos agora os fatos que marcaram o ano de 1945. Infelizmente, 1945 não ficava marcado apenas como o fim da Segunda Guerra Mundial, mas com um fato explosivo que aconteceu. Infelizmente, a guerra não terminava com a capitulação da Alemanha nazista. O Japão do imperador Hirohito, aliado de Hitler no eixo, dava sequência a um desesperado combate contra as tropas norte-americanas no sudeste do Pacífico. Porém, duas explosões atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 8 de agosto de 45, levaram o Império do Sol Nascente à capitulação. E foi somente com esta capitulação do Japão, no dia 2 de setembro de 45, 4 meses depois da queda da Alemanha, que a Segunda Guerra Mundial teve verdadeiramente o seu fim. No dia 27 de janeiro, as tropas soviéticas entravam no campo de concentração de Auschwitz, onde foram encontrados cerca de 7.000 sobreviventes, homens e mulheres. As forças alemãs, diante do avanço do Exército Vermelho, tinham evacuado os 60.000 prisioneiros do local por meio das Marchas da Morte e a outros campos situados mais a oeste. De 4 a 11 de fevereiro, aconteceu em Yalta, na Crimeia, a Conferência sobre o Futuro da Europa, visando o cenário de rendição da Alemanha.
Entre as autoridades presentes estiveram Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, que respondiam respectivamente pela União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido. Dia 13 a 15 de fevereiro, 650.000 bombas são lançadas pelos britânicos e americanos em Dresden, leste da Alemanha. Esses bombardeios, considerados estratégicos, deixaram 25.000 mortos e destroem grande parte da cidade, conhecida por ser a Florença do Elba, por causa do vale do rio do mesmo nome. Em 8 de maio, com o suicídio de Hitler e o avanço do Exército Vermelho, antecipam a rendição alemã. A primeira ata é firmada na noite entre os dias 6 e 7 de maio, em Reims, na França, no quartel das Forças Aliadas na Europa, lugar comandado pelo general americano Dwight Eisenhower. A ata impõe que as tropas alemãs cessem os combates no dia 8 de maio, às 23 horas do horário local. Do dia 17 de julho a 2 de agosto, no sul de Berlim, mais precisamente no castelo de Ceciliniov, em Potsdam, ocorreu a última conferência entre os líderes das três grandes potências vitoriosas, o novo presidente americano, Harry Truman, além de Stalin e Churchill, esse último substituído em 28 de julho por Clement Attlee, eleito após uma nova eleição do Reino Unido. Os acordos incluem, entre outros temas, o desarmamento, desnazificação e a democratização da Alemanha. Dia 6 de agosto, às 8h15 da manhã, a Força Aérea Americana lançava sobre a cidade japonesa de Hiroshima uma bomba de urânio de 4,5 toneladas, o primeiro bombardeio atômico da história. A explosão, equivalente a 15.000 toneladas de TNT, devasta a cidade. Cerca de 140.000 pessoas, de imediato e até final de 45, morreram por causa do incidente. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba, dessa vez de plutônio, explode sobre Nagasaki, ocasionando 74.000 mortes no mesmo dia e até o final do mesmo ano. Nesse contexto, Tóquio acaba por ceder. Anunciada pelo imperador Hirohito em 15 de agosto, a rendição japonesa é confirmada no dia 2 de setembro, a bordo do encouraçado americano Missouri. Quase 14 meses depois de sua adoção, no dia 26 de junho, durante a Conferência de São Francisco, a Carta das Nações Unidas entra oficialmente em vigor. A Organização das Nações Unidas ONU, cuja sede é em Nova York, substitui a Sociedade das Nações, SDN, que falhou ao impedir a guerra. De acordo com um documento assinado por 51 países, a nova instituição disporia de um órgão executivo, o Conselho de Segurança, no qual os 5 membros permanentes, os vencedores da guerra, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, além da França e da China, teriam poder de veto. No dia 20 de novembro, teve início as sessões do julgamento do Tribunal de Nuremberg, destinado a julgar os criminosos de guerra do regime nazista. A partir desta data e até o dia 31 de agosto de 46, o tribunal reunia-se 5 dias por semana. Com todos esses acontecimentos, o ano de 1945 foi, na opinião dos historiadores, o ano mais importante do século XX. No plano internacional, o fim da Segunda Guerra Mundial e o advento da era atômica, a criação da Organização das Nações Unidas, a redistribuição de forças com a consequente alteração do mapa da Europa, a reviravolta de valores estabelecidos. No Brasil, que também participou da guerra, tivemos a deposição de Getúlio Vargas após 15 anos de ditadura e a retomada de uma normalidade democrática que duraria 18 anos. Dito isso, gostaríamos imensamente de agradecer aos gentis amigos por terem acompanhado até aqui nosso vídeo. Lembrando, não esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, por obséquio, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal.